Sobe, sobe. Não, desce. Pera, vem mais pra lá. Pronto, sobe devagar. Pronto, solta. Pronto. Você é Lucas, né? Isso, exatamente. O sobrenome da senhora é Menezes, né? Isso. Só baixar o espírito de apresentador aqui, porque esses dias ele tava meio off. O Comunicação em Rede não é só entretenimento, é também informação. O Novembro Azul chegou e com ele a discussão sobre a saúde masculina. E hoje recebo a psicóloga Luana Menezes para falar sobre como, do ponto de vista psicológico, os homens e a sociedade tratam dos cuidados à saúde no universo masculino. Doutora Luana, seja bem-vinda de volta ao Comunicação em Rede, a senhora aqui pela segunda vez. Tudo bem com a senhora? Estou bem, você? É um prazer estar aqui de volta, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a senhora por ter aceitado o convite, está tudo bem também por aqui. Olha, eu fiz o convite para a senhora, a gente fez o convite para a senhora para poder falar sobre a saúde do homem, sobre o Novembro Azul, sobre como os homens lidam com a questão de saúde, envolvendo também a questão psicológica e essas demais questões envolvendo esse universo masculino. E aí, a primeira pergunta que eu faço à senhora é: a senhora vê que ainda há muito preconceito em relação aos cuidados do homem, em relação ao homem cuidar de sua própria saúde nesse universo masculino e até mesmo fora do universo masculino? A senhora vê que há esse preconceito ainda? Ainda, Lucas, infelizmente ainda há preconceito, principalmente em relação a alguns exames, justamente sobre o Novembro Azul, né, que vem tratar da prevenção a respeito do câncer de próstata. Então, ainda é um exame que é relativo, né, em relação a preconceito, não tenho que fazer esse tipo de exame, por ser um exame mais invasivo, enfim. Então, a gente precisa conversar muito sobre essas questões. Então, o fato de você me convidar para estar aqui, você ter essa atitude de falar sobre um tema como esse, é papel fundamental para que a gente consiga desconstruir determinados conceitos que os homens, né, os meninos vão recebendo desde a infância. Então, por exemplo, você tem que comer para ficar fortinho. Quem escuta isso, geralmente são os meninos. As meninas não escutam isso quando são crianças, né? Então, essa coisa de ser forte, o super-homem, o super-herói, tudo isso vai ficando no imaginário dessa criança que vai crescendo, tendo que lidar, né, com a sua vulnerabilidade sozinho, porque ele começa a acreditar que ele é forte. Então, ele não precisa pedir ajuda. Então, parece que é algo tão pequeno, mas não. Esses aspectos da nossa cultura afetam diretamente a forma como a gente vive individualmente e a forma como a gente lida uns com os outros, né? Então, a gente ainda ouve muitos homens pensando, né, e falando que não precisam de ajuda, que está tudo certo, que está tudo bem. E como o câncer, né, é uma doença silenciosa, ele não percebe que ele tem. Então, a não ser que ele faça exames preventivos. Então, há um medo de descobrir que se tem a doença, então por isso que muitos não fazem, não quero ver. E outros, né, que acreditam nessa fortaleza toda que foi construída desde a infância. Ele é forte. Então, a gente precisa entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, com a nossa fragilidade, para a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que precisamos desabafar, chorar, e, inclusive, né, procurar médicos para saber se realmente nós estamos bem. Sim, sim, perfeitamente. E, além disso, porque, de certa forma, é uma construção social, né? Que vai se construindo ao longo do tempo e aí cria-se meio que esse bloqueio na cabeça dos homens em relação ao cuidado da saúde. Mas, além disso, a que a senhora acha que se deve essa falta de cuidado no universo masculino? Seja por dizer assim, não, eu não preciso me cuidar, não, eu só vou mesmo quando tiver doente, acamado, alguma coisa assim. A que a senhora acha que se deve essa trava, de certa forma? Então, a gente se percebe que é um bloqueio emocional, porque é um aspecto comportamental.
E daí, por que a gente percebe tantas mulheres se cuidando e homens não, né? O que acontece nesse processo social, cultural, educacional? Então, uma pesquisa que saiu agora recentemente da urologia, é um órgão da urologia. Saiu uma pesquisa recentemente colocando que mais de 1 milhão de mulheres no ano de 2022 procurou ginecologia, né, serviço ginecológico. Já os homens, né, nessa proporção, 200 mil procuraram urologista. Então, isso é um dado alarmante, né, porque tão poucos homens procuram pelo atendimento médico, enquanto as mulheres se cuidam. Então, esse aspecto é da educação, da cultura, porque as mulheres, elas são preservadas pela cultura na relação, né, de demonstrar a sua sensibilidade, de reconhecer a sua vulnerabilidade. A mulher, muitas vezes, é até reconhecida como frágil, já os homens são reconhecidos como fortes, como protetores. Eles são ensinados a proteger. E quem protege, muitas vezes, não se cuida. Então, é por isso, por esses aspectos da cultura e do machismo estrutural, por ele se sentir superior à mulher, ele acaba ficando nesse lugar cristalizado de que não sente dor, de que não precisa de ajuda e de que deve proteger sempre os outros, né? Então, isso dificulta muito tanto a procura por tratamento médico, como a procura também por tratamento psicológico. Sim, sim. E diante desse cenário, como que a gente pode tentar mudar essa realidade? Porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, é algo que está enraizado na nossa cultura, é algo que está enraizado na nossa sociedade. Mas mesmo assim a gente luta diariamente para poder mudar isso, mas efetivamente, como psicóloga, como uma profissional da área da saúde, como a gente pode tentar mudar essa realidade, esse estigma da sociedade em relação a esses cuidados? Olha que bacana, Lucas, nós estamos aqui conversando sobre isso, sabe? É como se você fosse uma sementinha, eu fosse uma sementinha também. Então, a gente não pode desistir, muito pelo contrário, a gente precisa persistir, estudando, trazendo esse assunto para a pauta em mídias, como o que nós estamos fazendo agora. É um assunto também de política pública, então precisa estar em pauta em empresas públicas, privadas, através de campanhas, através do meio educacional, porque isso que nós estamos conversando aqui tem a ver com educação, tem a ver com conscientização, tem a ver com as relações, com a sociedade, com a cultura. Então, a gente só pode mudar uma cultura se eu começo a fazer diferente, você também, a gente começa a conversar sobre isso. Então, precisamos ampliar o diálogo na nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas, né, que a gente encontra, que a gente conversa, para que a gente consiga mudar um pouquinho o pensamento. Nós não podemos mais ficar passivos com determinadas formas de discriminação, de preconceito. Mas a pessoa só falou aquilo porque ela acredita. Mas está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem que sair desse lugar de passividade e de falar, olha, não vejo assim. A forma como eu vejo é dessa outra maneira. Porque daí sim a gente tem avanços, né? Daí sim a gente tem troca, a gente tem formas, né, de conseguir tocar o outro de alguma maneira e construir algo diferente, construir gerações diferentes. E daí, com essa conversa entre adultos, a gente contribuir principalmente para a preservação da sensibilidade do menino, enquanto ele ainda é uma criança. Porque a capacidade de sentir não é da menina, não é exclusivo da menina, a capacidade de sentir, de cuidar, né, de ser frágil. Essa é uma condição do humano. Só que o homem cresce como se ele não fosse humano, como se ele fosse o super-herói. Ele fica ali cristalizado naquela imagem de que sou forte. Sim. Então, a gente precisa trazer esse menino desde a infância. Na verdade, não é nem trazer, é permitir que ele continue sendo frágil, porque o menino, ele chora, ele sente, ele pede ajuda. Isso é o normal, isso é o natural, e é a gente que vai privando ele disso. Então a gente precisa deixar que essa natureza dele continue presente na vida dele.
como se conectasse com sua criança interior, né? De certa forma. Isso, exatamente. Hoje, com os adultos, Lucas, a gente precisa convidar eles a se reconectarem, porque eles esqueceram quem eles foram, sabe? Então, se reconecta. E já se a gente consegue, imagina um menino que se sente livre para ser quem ele é, que não é podado, que se ele chora tá tudo bem, recebe colo, sabe? Que não recebe essas crenças do patriarcado, de que para ser homem ele tem que ficar com várias meninas ao mesmo tempo. Imagina se ele não recebe nada disso. Ele vai ter quando ele chegar na vida adulta, ele vai lidar com os sentimentos dele de uma maneira muito melhor, sabe? Se permitir, se expressar, conversar, falar de si. E os homens, por conta disso tudo que eles recebem, eles têm uma dificuldade enorme de falar sobre os problemas deles, inclusive para outros homens. Eles não compartilham. Eles falam de assuntos superficiais, de futebol, de mulher, do que está acontecendo na política, mas não falam de si, não falam do que eles estão sentindo. Então, se a gente cria as crianças, os meninos dessa forma diferente, mais livre, eles vão se sentir muito mais à vontade no futuro de estar lidando, né, com essa criança interior. Concordo plenamente com a senhora. Doutora, a gente agora vai para um breve intervalo e já a gente volta, tá bom? Certo. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Mega Black BrisaNet, oferta pra voar as bandas. Assine 500 e leve 700 mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste. BrisaNet. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com
Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O Comunicação em Rede está de volta, hoje recebendo a psicóloga Luana Menezes. Só lembrando a você, você pode acompanhar a Sertão TV através do portal sertãotvceará.com.br, através do YouTube no nosso canal Sertão TV, através do Facebook na página Sertão TV e através do Instagram no perfil Sertão TV Ceará. Voltando para a entrevista, doutora, a gente falava desde o início do primeiro bloco sobre essa questão dos cuidados do homem, da saúde do homem, e a gente citou a questão da infância, da formação do homem, da formação social do homem, para que ele entenda que é importante se cuidar, para que ele entenda que é importante ser frágil, dele se conectar com seus sentimentos. Mas além disso, eu não sei se está certo, mas acredito que o público mais idoso, mais velho, tenha uma cabeça mais dura em relação a esses cuidados com a saúde. E aí o câncer de próstata vem justamente para se ter mais cuidado a partir dos 40 anos. Como que, na visão da psicologia, é possível trabalhar com esse público para que entenda que é importante se cuidar? Olha, Lucas, você tocou num ponto assim fundamental, né? Essa geração mais antiga, eles tiveram uma educação muito mais rígida, não se entendia sobre o funcionamento do cérebro da criança, então era muito comum as pessoas baterem nos seus filhos, era instituído, né, dentro da escola a violência, por exemplo, ajoelhar no milho. Então a violência ela era institucionalizada. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio na década de 90. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa cultura do machismo ela estava muito mais forte do que hoje, porque hoje nós já temos um assunto aqui, né, em pauta, nas redes, na mídia, no nosso discurso no dia a dia, em prol dessa desconstrução. Hoje a gente entende que a gente não deve bater na criança, que tem outras formas de lidar, a gente procura ter mais informação, então a gente está numa evolução que vem pela educação, pelo conhecimento, né? E se eu tenho entendimento, se eu tenho conhecimento, eu melhoro o meu comportamento. Uhum. Então eu quero dizer que com esse público que tem uma outra forma de entendimento, outros valores, né? Porque foi o que receberam dos seus antepassados, a gente precisa trazê-los para a educação, para a reflexão. E isso vem através de canais como esse, né? Da mídia, da gente divulgar, da gente mandar determinados conteúdos para essas pessoas. E o governo, né, principalmente porque atinge a massa, precisa fazer campanhas, como já vem fazendo, para que, outro dia eu vi uma campanha no posto de saúde, colocando, né, homem que é homem se cuida. Então a gente precisa muito assim, de campanhas para que essas pessoas elas se sensibilizem, elas tenham mais conhecimento, que elas desconstruam os preconceitos dela, para que elas se permitam se cuidar, olhar para si, né, no aspecto mesmo preventivo. E pegando um gancho nessa resposta da senhora, a senhora vê que de uns tempos, digamos, desde que a gente entrou no século XXI, que mudou a forma como os homens veem, pelo menos uma parte,
a questão de exames para detecção de doenças, como câncer de próstata, como diversas outras doenças que podem acometer os homens ou podem acometer os humanos no geral. A senhora vê que mudou-se a forma de ver esses exames ou que eles ainda passam por um estigma muito intenso que ainda precisa ser muito quebrado durante os próximos anos? Olha, eu acho que esse estigma permanece porque os homens não conversam sobre isso. Olha que interessante. Por exemplo, no meu consultório, primeiro que são as mulheres que mais procuram por tratamento psicológico. E de uma maneira geral, não só na minha clínica, né? As mulheres falam de prevenção de câncer de mama. Inclusive, eu até tenho 2 pacientes que receberam o diagnóstico sem terem sintomas, foi em exame de rotina. E já os homens não comentam de fazer esse tipo de exame para prevenção do câncer de próstata ou até mesmo de fazer exames de uma maneira geral, sabe? Não se comenta muito sobre esse cuidado com a saúde. Então, eu acredito, Lucas, assim, que a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Trazer mais para a conversa do dia a dia, porque não se tem. Eles não falam sobre, principalmente, esse tipo de exame. Nunca ouvi falar, nunca, né? Já na minha casa, sim, né? O meu pai faz, meu marido, sabe? Então, pessoas mais próximas, no caso, eles dois, eu já ouvi eles falarem, né? Mas eu vejo que ainda se tem brincadeiras, mesmo que se fale brinca. Então, a gente precisa realmente falar mais disso com seriedade, de que não tem nenhum tipo de... Não tem um porquê, né, brincar com isso. É algo sério. Sim, e pegando da infância até a vida adulta, uma esperança. A senhora acredita que as próximas gerações podem se tornar gerações mais conscientes dos cuidados com a saúde? Ou a senhora acredita que isso ainda vai levar um bom tempo para que possa ser sensibilizado e as pessoas possam ter consciência, principalmente os homens, em relação aos seus cuidados, em relação a se cuidar prioritariamente? Olha, eu sou otimista em relação a isso, porque nós já temos assuntos em pauta relevantes, tratando dessa desconstrução do machismo. Eu fico feliz de ver cada vez mais pessoas falando sobre isso, sobre equidade de gênero, que é algo que tem sido muito assim falado, está em voga esse tema, inclusive dentro das empresas, no ambiente corporativo, que é um ambiente que tinha muito assédio moral, que a maior parte da liderança é feita de homens. Então, assim, fico feliz. Então, eu acredito, assim, lógico que vai demorar muitos anos, né, para a gente ter uma desconstrução, porque está na história, né, essa estrutura patriarcal, desde os primórdios, né, e a coisa foi evoluindo da forma como chegou, mas nós temos mudanças significativas também, então a gente precisa reconhecer isso. Apesar de pequenas, elas são significativas, mas o meu papel aqui, o seu enquanto, né, jornalista, é isso, né, trazer informação, conhecimento. Então, enquanto houverem pessoas como nós aqui, que estiverem conversando sobre isso, levando esses assuntos mais adiante, que é o meu projeto, também através do meu livro infantil, o Eu Só Quero Brincar, né, que trata de equidade de gênero. Quanto mais a gente levar para longe essa mensagem, a gente vai estar disseminando, né, sendo sementinhas aí para florescer esse jardim com flores diferentes e contaminando, né, as outras e contaminando no bom sentido, né? De trazer para essa união, né, para essa reflexão e criarmos uma sociedade mais respeitosa. Eu acredito nisso. Sim, pode não ser hoje, amanhã, pode não ser semana que vem, mas o importante é que a semente está plantada, né? Exatamente. Doutora Luana, e a nossa conversa chegou ao fim, olha, foi assim rápido, passou rápido. Passou rápido. É tão bom quando a gente conversa assim e consegue ter um diálogo bacana, que a gente consegue desenvolver uma conversa legal.
Doutora Luana, muito obrigado por ter aceitado o convite do Comunicação em Rede da Sertão TV. Dizer para a senhora que as portas estão sempre abertas quando a senhora quiser solicitar espaço para poder conversar, debater temas importantes. A gente está aqui, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada, viu, pelo convite, pela abertura, né, de possibilidades. Obrigada mesmo. A gente que agradece. E o Comunicação em Rede fica por aqui. Eu agradeço a você que assistiu o programa até agora, que acompanhou essa conversa, bastante produtiva, por sinal. E eu aguardo você no próximo programa, às 9h05 da noite, tá bom? Só lembrando, você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram e também através do portal oficial da Sertão TV, que é Sertão TV Ceará. Eu fico por aqui, aguardo você na próxima terça-feira. E é isso, um abraço!